Vamos falar sobre seu livro agora. Quarto livro que o César Calejão está lançando. Aliás, olha, ele está em pré-lançamento, mas em menos de 24 horas dessa pré-venda, ele já alcançou terceiro lugar no ranking dos livros em alta da Amazon. Tá aí a capa para vocês. Chama Esfarrapados: Como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades no Brasil. César, você falou bastante já aqui sobre essa questão do elitismo histórico-cultural, mas eu peço então para que você volte a explicar para quem está nos acompanhando agora essa questão e fale assim um pouco sobre o que esse livro traz e explica sobre esse elitismo histórico-cultural. Conta para a gente. Querida, obrigado por me dar essa oportunidade de falar a respeito do meu trabalho. É um tema que me é muito caro e que eu trabalho de uma forma muito densa nesse livro, são 304 páginas, e é uma exploração mais na seara da sociologia, então eu vou tentar simplificar o quanto eu posso para o efeito do tempo que a gente tem aqui. O elitismo histórico-cultural, segundo o que eu apresento nesse livro, Thalita, é uma força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma gramática da desigualdade e, em última análise, uma hierarquia moral que determina o funcionamento sociopolítico e socioeconômico da nação. O que isso significa na prática? Que o desenvolvimento humano, seja no nível interpessoal, seja no nível individual, ou no nível coletivo, ele é histórico e cultural. Ele não é pré-determinado pelos teus genes ou organizado por qualquer processo natural, entre aspas. A Thalita se formou a Thalita por conta do teu entorno histórico e cultural, ou seja, pelas pessoas que foram os teus pais, os teus amigos, os teus irmãos, o teu círculo primário de influência. Uma sociedade, ela funciona, ela se compõe, ela se constitui com base nessa mesma premissa histórica e cultural. Muito bem, com base nisso, a República Federativa do Brasil se constitui a partir dos legados que provém de Brasil Colônia e Brasil Império. Ou seja, basicamente um modelo escravista que organiza o nosso modelo de sociabilidade ainda no começo do século XXI e que constitui a maneira como a República Federativa do Brasil está organizada. Por que isso é importante? Porque hoje, e aonde que eu acho que existe um ponto central que eu quero destacar com vocês para efeito de síntese, senão tem muita coisa, eu sou prolixo, eu me perco no raciocínio, dado o volume de coisas que eu tenho para comunicar a respeito desse livro. Mas um dos meus principais achados, aquilo que eu acho importante e original comunicar com esse livro é o seguinte, Thalita. Ao longo do século XX, houve um superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção. Esse é um processo que figuras como Marx e Engels, por exemplo, não presenciaram, porque eles morrem antes disso. O superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção cria uma riqueza mercadológica sem precedente na história da humanidade. As relações sociais, elas se organizam com base no processo de produção da vida material. Então, só para resumir a minha fala aqui, se você fosse um proletário ali do século XIX, o teu objetivo era ter o que comer, era ter o que vestir e basicamente fazer a manutenção da tua força de trabalho para poder vendê-la no dia seguinte. Se você fosse um industrial, o teu objetivo era fazer a manutenção da exploração de uma maneira cada vez mais aguda para ter cada vez mais privilégios. Muito bem, isso criava uma luta de classes. Você tinha uma classe industrial recém-surgida lutando contra uma classe proletariada. O que o desenvolvimento mercadológico sem precedente ao longo do século XX faz é criar uma disputa dentro das próprias classes. Hoje em dia, além da luta de classes, você tem uma luta dentro das próprias classes. Porque, por exemplo, você tem um motoboy competindo com o outro porque ele quer ter um tênis Nike que o outro não tem, porque ao ter o tênis Nike, ele consegue paquerar com mais eficiência uma determinada pessoa na sua respectiva comunidade. Isso não se aplica só para motoboys. Isso se aplica para absolutamente todo mundo.
você tem uma guerra, o elitismo se organizou de maneira tal que você tem basicamente um processo de competição de todos contra todos o tempo todo. E isso leva para, além de uma luta de classes, uma luta dentro das próprias classes, o que, em última análise, acaba por anular essa força emancipatória que é a unidade do proletariado, e hoje é por isso que a gente não tem condição de fazer isso, e é por isso que você tem 130, 150 milhões de pessoas sendo dominadas aí por uma classe média que deve ter 15, 20, 25 milhões de pessoas, e por uma alta burguesia que tem 150, 200 mil pessoas no Brasil. Então, é um pouco disso que eu trago nesse material. Naturalmente, existe um sem número de outras coisas que eu ressalto aí. Eu estou tentando aqui simplificar 304 páginas em 3, 4 minutos de conversa, aquilo que eu acho que é o cerne da minha abordagem teórica nessa ocasião. O que me surge quando você faz essa explicação sobre o conteúdo do livro é que essas relações destruíram, de certa forma, o coletivo, né? Tudo que é coletivo e individualizaram as pessoas. E a gente tem falado muito, né, sobre, por exemplo, quando a gente fala em coletivo, a gente fala no sindicato, sobre o enfraquecimento dos sindicatos e a criminalização dos sindicatos. Então, me soa muito essa questão do coletivo quando você traz a sua explicação. Eu queria puxar um ponto, não sei se é possível, mas daí é você que vai me dizer. Uma das expressões desse elitismo histórico-cultural que você coloca é o racismo, né? E a gente tem essa notícia do final de semana de um casal que foi torturado, mais uma vez, numa unidade do supermercado Carrefour. As imagens rodaram as redes sociais. O casal disse que tinha pegado leite em pó, roubado leite em pó, né? E foi por conta disso, esse espancamento, essa tortura que eles sofreram. Bom, daí todo mundo fica indignado, todo mundo vai, é claro, atrás do Carrefour, dessa cobrança em relação ao Carrefour, mas não é a primeira vez que acontece, não é a primeira, na segunda, acho que não é nem a terceira vez que acontece dentro do Carrefour, né? A gente já falou em outras ocasiões sobre esse problema que está, de certa forma, ali embutido no Carrefour e que isso é passado para os funcionários, para os seguranças, para as empresas que prestam esse serviço. É só um problema, de fato, de uma direção, de ordens ali dentro? É um problema mais profundo, talvez, do racismo que se encontra na sociedade e que reverbera daí em situações como essa? Eu queria que você, se possível, de alguma forma, relacionasse o seu livro com esse caso que a gente presenciou nesse final de semana. Ótimo ponto, te agradeço imensamente, Thalita, a oportunidade. Não, seguramente o racismo segue sendo o principal problema que a gente tem. Então, por exemplo, eu trabalho com a categoria do elitismo histórico-cultural, ela oferece uma síntese, porque o nosso atual modelo de sociabilidade, ele não funciona com base única e exclusivamente em cima do racismo. Existem outras categorias de distinção que remetem a gênero, que remetem à condição socioeconômica, à porofobia, que remetem a características fenotípicas. Essas imagens são horríveis, é algo assim extremamente duro de se assistir isso. Agora, a despeito dessa complexidade maior, o principal ponto segue sendo a cor da pele. Você não veria, por exemplo, alguém branco de olho verde na zona sul do Rio de Janeiro tomando tapa na cara dessa maneira, entendeu? Sendo espancado dessa maneira porque roubou leite. Por que eu estava te falando no começo da nossa conversa, quando eu estava falando a respeito do livro, que o elitismo histórico-cultural é um conceito que eu utilizo para explicar como a nossa república se forma com base no legado histórico e cultural de um modelo escravista. Exatamente por isso. É exatamente por isso. Agora, a despeito de você ter múltiplas categorias de distinção, que, como eu disse, remetem ao gênero, à condição socioeconômica, enfim, a categorias fenotípicas e tal, o racismo segue sendo, de longe, a principal categoria segregatória do elitismo histórico-cultural. De longe. Então, a gente tem, de muitas maneiras, nesse livro eu trabalho, 3 tipos de racismo, Thalita, que formam o racismo estrutural. O primeiro é o racismo científico.
quando as pessoas utilizam pseudociências, como a frenologia, por exemplo, medir o tamanho dos crânios para tentar explicar a complexidade da condição humana, enfim, para dizer que negros são inferiores aos brancos. Isso é o racismo científico. Tem o racismo racial, que é esse racismo mais cru do século XVIII, XIX, que simplesmente diz que negros são inferiores e não se preocupa muito em explicar nada a seguir. E o outro é o racismo cultural, que de muitas maneiras acha subterfúgios mais tácitos para avançar as suas propriedades. Essas três formas de racismo, o racismo cultural, o racismo científico e o racismo racial, a meu ver, conformam o racismo estrutural, que é a principal categoria de distinção no Brasil no começo do século XXI. É por isso que você vê esse tipo de coisa e, invariavelmente, as pessoas que são mortas, por exemplo, nesses casos reiterados dessa rede de supermercados, que assim, é inacreditável que aconteça tantas vezes de forma tão reiterada e nada seja feito no sentido de punir o Carrefour. São negras. Isso não é por acaso. Pode observar que as pessoas que são mortas, ou que são espancadas, ou que são torturadas, invariavelmente elas são negras. Isso não é coincidência. Isso é um modelo de sociabilidade que coloca essas pessoas numa posição absolutamente frágil. Entende? Primeiro, você tem que se ver obrigado a roubar o leite, porque a tua criança está passando fome, e fazer o quê? Vamos lá. Eu roubaria também. Eu não tenho a menor dúvida, a menor vergonha de te falar isso. Eu roubaria também. E a partir do momento que você roubou e você é negro e habita uma comunidade empobrecida, você está absolutamente sujeito a sofrer todo tipo de violência e processo de tortura. Então, existe uma correlação muito intrínseca entre isso que você está propondo, entre isso que eu coloco no meu livro e essas imagens degradantes que a gente viu aí. Agora, só para concluir, a partir do momento que o nota de repúdio não serve, nota de repúdio não serve mais. A gente já passou por isso. A partir do momento que o Carrefour começar a receber multas de 20, 30, 50 milhões de reais a serem pagas para essas pessoas, você vai ver como rapidinho eles mudam de postura. Porque grandes empresas capitalistas entendem uma única linguagem, que é a do poder e a do dinheiro, Thalita. Infelizmente, nota de repúdio não serve para nada. Essas empresas precisam arcar com as consequências em dezenas de milhões de reais. Essa é a única linguagem que eles entendem. Concordo, é isso mesmo. Olha só, a Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar esse caso e a suspeita é de que os próprios agressores tenham publicado esse vídeo nas redes sociais. Se eu não me engano, em outros casos, o Carrefour já chegou a ser multado, mas essa situação persiste, então, de fato, aumenta o valor da multa. Isso tem que parar, isso não pode continuar. César, deixa eu dar o serviço aqui para quem quiser procurar pelo seu livro. Olha, Esfarrapados, como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades no Brasil. Está já em pré-venda no site da Amazon, que é o amazon.com.br, e na Livraria da Vila, que é livrariadavila.com.br. Mas o lançamento, de fato, acontece no dia 7 de agosto de 2023. Tem um tempinho aí pela frente, hein? Mas já bastante procurado. Puxa vida, só em agosto, então, acontece o lançamento. Na verdade, a gente coloca uma data um pouco mais ampla, assim, para evitar qualquer tipo de frustração e as pessoas esperando e tal. Mas a gente deve realizar, Thalita, em julho, eu vou te convidar, vou convidar o Alan, o pessoal todo da TVT, seguramente, para o lançamento aqui em São Paulo, que deve acontecer. Eu ainda estou fechando esses detalhes, mas ali na Avenida Paulista. As pessoas que quiserem comprar na pré-venda tem desconto. O link para facilitar o acesso está na bio do meu Instagram ou na bio do meu Twitter, que é @César Calejon. No mais, muito obrigado, querida, por me dar a chance de falar a respeito do meu trabalho. É sempre um prazer imenso interagir aqui com você. Estava com muita saudade de ti. Eu também, César. Muita saudade de conversar com você. Você sempre é bacana, abre nossa cabeça para várias questões. É sempre muito bacana poder bater esse papo, ter a oportunidade de trazer você aqui para conversar comigo e, claro, com os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Um beijo enorme para você, bom trabalho por aí. Fico aguardando, então, a data desse lançamento que você faz em São Paulo. Um beijo. Combinado, querida. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente.